Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Louvado seja Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 16. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Deus, por essa palavra. Que o Senhor venha falar, Senhor, em nossos corações. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Senhor, eu te peço que os Teus anjos estejam nessa igreja agora. Que os Teus anjos estejam nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem com a Tua unção, Senhor. Traz resposta nessa noite. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, eu dou uma ordem. Saia em nome de Jesus. E que os Teus anjos estejam aqui, Pai. Espírito de sabedoria e revelação. Faz mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 16, diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e sua família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu seus profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos, e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem em nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançaram em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia começou a zombar deles. Gritem mais alto, Elias dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe não esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta de Baal. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava arruinado. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo descendente de Jacó.
a quem a palavra do Senhor tinha dirigido, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construíram um novo altar para a honra em nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água com jarras grandes e derramem sobre os holocaustos e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele novamente. Façam pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responderam-me: ó Senhor, responde-me, para que o seu povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja Deus. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, é um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido. Quando Acabe olha para Elias chegando, Acabe fala: vem aí o perturbador de Israel. Vem aí aquele que está trazendo perturbação. Ou seja, a falta de paz em Israel é por causa do profeta Elias. Acabe diz isso. Porque outrora Elias tinha declarado que não haveria chuva em Israel. E por não haver chuva, havia seca, falta de água, fome, escassez, e a economia estava ruim e muitas doenças. Então Acabe coloca a culpa em Elias, mas Elias só profetizou, declarou que não haveria chuva, porque Israel estava caindo na idolatria, estava caindo na promiscuidade, na concupiscência, na prática incessante do pecado. Estava afastada dos princípios do Senhor. Por causa de quem? Por causa do rei Acabe, que se casou com Jezabel, uma mulher que adorava a Baal, a um outro Deus. E acontece tudo isso aqui. Você já conhece essa história provavelmente. O fogo cai do céu. O fogo queima o holocausto, queima a lenha, seca a água. Os profetas de Baal são aniquilados. O nome do Senhor é glorificado. Mas depois de tudo isso, Jezabel fica furiosa e ameaça o profeta Elias de morte. E o profeta Elias fica sabendo dessa ameaça e ele fica com medo. Ele foge. Ele entra talvez em uma depressão. Ele fica angustiado a ponto de querer desistir. Sabe, irmãos, ele vê a glória do Senhor, mas dia seguinte
ele está com medo. O interessante é que na Bíblia, Deus não esconde nada. Deus fala de coisas boas que homens fizeram e glorificaram o nome dele. Mas Deus também fala de erros de homens que foram usados por Deus. Então a Bíblia fala de coisas boas, de acertos, mas também fala de erros. Acertos que são um apontamento para irmos nesse caminho, e erros que são sinais para nós não irmos para aqueles caminhos. E Elias pode-se dizer que está nesse momento de fugindo do seu chamado, a ponto de Deus ter que ir ao seu encontro para trazê-lo de volta. Elias errou. Mas sabe o que isso me chama a atenção? Que Deus usou um homem poderosamente, um homem que era falho, um homem que errava, mas Deus usou poderosamente. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você pode se achar falho, você pode se achar incapaz. Na sua incapacidade, se você colocar o teu coração alinhado com Deus, Ele vai te usar poderosamente. Meia dúzia pegou essa palavra, mesmo na sua incapacidade, se você alinhar o teu coração com Deus, Ele vai te usar poderosamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Posso começar a pregar, irmão? Vou ser rápido. Não estou conseguindo falar muito, não. Me recuperando de um resfriado, foi forte, sinusite. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 24. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção. E o que me chama a atenção é que no versículo 24, o profeta fala assim, para o povo de Israel. Versículo 20, ele fala assim para o povo de Israel. Versículo 21. Elias dirige-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Sabe que, olha aqui para mim, irmãs. Israel estava titubeando, estava indeciso, estava oscilando. Tudo que eles aprenderam dos seus pais sobre Deus, Yahvé, Jeová, e agora a adoração de Baal. Estava oscilando. E Elias fala para o povo: é necessário tomar uma decisão. Me ajude a pregar. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, é importante tomar uma decisão. Deus, agora olha para mim aqui, me dá 20 minutos da sua atenção e eu prometo que eu vou parar vou parar em 20 minutos. Nessa noite, Deus te trouxe aqui. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você não está aqui porque viu na internet um convite. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você tomar uma decisão. É necessário tomar uma decisão. Elias estava preparando tudo para que houvesse uma resposta de Deus dos céus. Mas antes de eles receberem uma resposta, Silvério,
antes de Elias clamar pela resposta de Deus, Elias vira para o povo e fala: é importante vocês tomarem uma decisão. A quem vocês querem servir? A quem vocês querem adorar? Ao Deus de Israel, a Jeová, ao Deus Todo-Poderoso ou a Baal? Nessa noite é importante você tomar uma decisão, meu irmão. Aleluia, aleluia. Tem coisas, irmãos, tem bênçãos que estão preparadas, disponíveis, liberadas nos céus para você, para nós. Mas sabe por que ainda não chegaram de maneira concreta na nossa vida? Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Mais forte, por quê? Porque você não tomou uma decisão ainda. A resposta da parte de Deus já estava liberada para o povo de Israel no céu, mas era necessário Israel primeiro tomar uma decisão naquele momento. Aleluia. Está na hora de você tomar uma decisão. Pessoas inconstantes, pessoas reclamonas, pessoas que ficam em cima do muro, pessoas que gostam até do louvor, mas não querem compromisso com Deus. Está na hora de você tomar uma decisão, irmão. Aleluia. 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 E olha o versículo, ó. Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então o povo nada respondeu. Foram confrontados para tomarem uma decisão, mas não responderam nada. Agora olha o versículo seguinte. Então disse Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um entre eles, cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Quando o povo de Israel, diga assim, quando o povo de Israel, não, mais forte, quando o povo de Israel foi confrontado para tomar uma decisão, eles ficaram em silêncio. Mas quando o povo de Israel ouviu o confronto de terceiros, eles responderam. Porque nós somos assim. Quando nós somos confrontados para nós mudarmos de vida, para nós tomarmos uma decisão, muitas vezes ficamos no silêncio. Mas quando vemos um irmão sofrendo um confronto, precisando tomar uma decisão, a gente entra com um senso de crítica, com um senso de justiça. Sabe qual é o nome disso? Religiosidade, farisaísmo. Deus não está nisso. Por que o irmão não faz isso? Porque se eu fosse o pastor, eu tomaria tal decisão. Se eu fosse o outro irmão, faria isso. Está vendo aquilo lá? Não é assim que funciona. Mas quando Deus cobra, mas quando Deus pede um posicionamento, corre. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Nessa noite você precisa tomar uma decisão, irmão. Se você quer verdadeiramente servir a Cristo. Aleluia. Os profetas de Baal ficaram horas adorando e cultuando a Baal em transe, se cortando, e nada aconteceu. Mas Elias ora, e a resposta veio na hora que ele falou o amém. Trazendo para a realidade de hoje,
Elias ora e quando ele fala amém, o fogo do céu desceu. Sabe por quê? Depois que o povo toma uma decisão, depois que se restaura o altar, tem resposta chegando. E eu quero profetizar para você, irmão. Eu quero profetizar para essa igreja. Se você crê, levanta a sua mão. Tem resposta de Deus chegando para você nessa noite. Tem resposta de Deus chegando para você nessa noite. Tem resposta para a tua saúde, tem resposta para a tua família, tem resposta para a tua empresa, tem resposta para o teu trabalho, tem resposta para a tua finança, tem resposta para o teu ministério, tem resposta. Aleluia. Levanta sua mão e diga assim: tem resposta do céu para mim. 1 Reis 18:30. Louvado seja Deus. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar que estava arruinado. Diga assim: Elias reparou o altar que estava arruinado. Naquele tempo, a gente chama esse espaço aqui de altar, algumas igrejas chamam de púlpito. E naquele tempo o altar era o lugar onde eles levavam o sacrifício, o holocausto. Naquele tempo, o povo adorava ao Senhor, sacrificando animais e colocando em cima do altar. Então, o rito de você adorar ao Senhor era o altar estar limpo, colocava-se lenha, colocava o animal e o fogo queimava. E aquela fumaça chegava aos céus em adoração ao Senhor. Mas Jezabel tinha dado uma ordem para quebrarem todos os altares de adoração a Deus em Israel. Israel não adorava mais ao Senhor. Todos os altares estavam quebrados. Antes da resposta de Deus vir, eu preciso restaurar, limpar, corrigir o altar. E a palavra de Deus diz que hoje não adoramos mais, a nova aliança, o Novo Testamento fala que não adoramos mais ao Senhor com sacrifícios. Mas Romanos 12 diz que nós somos o sacrifício vivo. Nós sacrificamos a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Nós sacrificamos o nosso ego para viver a vontade de Deus. Somos sacrifício vivo, santo, porque nós somos separados. Por que nós somos separados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, veio ao mundo, viveu uma vida de homem, não pecou, morreu na cruz. Por que ele morreu na cruz? Para levar o meu e o seu pecado. Quem tinha que estar na cruz era eu e você, mas Jesus sabia que nós não poderíamos fazer isso, então ele trocou de lugar. Eu vou morrer por eles, por toda a humanidade, mas ele não só morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e Cristo em nós hoje é a esperança da glória. A esperança para sua família está em Jesus, a esperança para o seu casamento está em Jesus, a esperança para a tua saúde está em Jesus, a esperança para a sua economia está em Jesus, a esperança para Duque de Caxias está em Jesus, a esperança para o Brasil não está em Lula, não está em Bolsonaro, não está em nenhum homem. A esperança para esse país está em Cristo em nós, a esperança da glória.
Restaura o altar, porque a nossa esperança está no Senhor. Vamos cantar? Galera da antiga. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Mais uma vez, minha esperança. Aleluia! Cante forte. Isso. Aleluia, aplauda ao Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Antes de orar, então, Elias convida o povo para restaurar o altar. Aleluia. O altar era um lugar onde colocava adoração, como eu falei. Não há resposta quando a adoração é feita em altares quebrados. Eita, anote isso aí. Não há resposta de Deus quando a adoração é feita em altares quebrados. O altar tem que estar limpo. Aleluia. Restaure o altar. Fala para o irmão que está do seu lado. Restaura o altar. Restaura a tua vida. O altar é a nossa própria vida, irmão. O altar é a nossa própria vida. A nossa vida é um ciclo em que existem horas que pode haver momentos na nossa vida em que nós temos que restaurar o altar. Como está o altar de adoração? Como está o seu altar de adoração a Deus? Como está o seu altar de oração e jejum a Deus? Como está o seu altar de comunhão com a igreja? Como está o seu altar de amor ao próximo? Como está o seu altar das contribuições? Como está o seu altar? Talvez você, eu já sou crente, já aceitei Jesus, mas a pergunta eu faço diferente nesse momento. Como está o altar de oração? Como está o seu altar de adoração, de comunhão, de amor ao próximo? Muitas vezes a gente está orando para Deus fazer um milagre em uma área da nossa vida. Ora, e a resposta não chegou. Talvez o altar esteja quebrado. Tem alguma área, algum altar que precisa ser consertado na tua vida, na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E além, versículo 31, além de consertar o altar, Elias constrói um novo altar para honrar o nome do Senhor. Ele manda pegar 12 pedras, porque lá em Levítico é uma direção de Deus que os altares fossem de pedras. Por isso que no Novo Testamento Pedro nos chama pedras vivas. Por que nós somos pedras vivas? Porque um altar não pode ser construído de tijolo, porque tijolo é fabricado, tijolo é certinho, tijolo tem as mesmas medidas. Pedras não, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Mas quando alguém que sabe construir o altar monta as pedras, elas ficam encaixadas certinhas. Ei, meu irmão, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma característica, você também tem outra. Muitas vezes há conflito, há choque, há diferença, mas nas mãos do Senhor Jesus e só nas mãos dele nós somos um altar perfeito. Cada uma dessas 12 pedras aponta para uma tribo de Israel. Ou seja, eu construo um altar de adoração a Deus com 12 pedras, com todas as tribos de Israel, porque o Senhor, Ele quer usar a todos. O Senhor quer usar a todos.
todos. Diga assim: o Senhor quer usar todos. Eu prego, Deus me usa pregando. Deus te usa cantando. Deus me usa profetizando. Deus te usa orando. Deus me usa expulsando um demônio. Deus te usa curando uma pessoa. Não importa como, não importa o modus operandi, o importante é que sejamos usados e que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Fala assim: eu sou uma pedra viva. Aleluia. Versículo 33. Elias manda colocar lenha no altar. Fala assim: o fogo, fala mais forte, o fogo cai do céu, mas a responsabilidade de colocar lenha no altar é minha. Deus manda o fogo, mas quem tem que colocar a lenha para que aquilo vire brasa é você. Aleluia, somos nós. Nós que temos que colocar a lenha. E se Deus já mandou fogo, a responsabilidade de continuar colocando lenha para que o fogo não apague é nossa. Porque muitas vezes nós vivemos uma semana de busca, uma semana de avivamento. Aí você roda no mistério, entra no manto, entra no fogo, mas na outra semana não coloca lenha. Aí daqui a pouco está desanimado de novo. Esse é o problema dos crentes. É que a gente, quando está com um problemão, entra no fogo, entra no mistério, oração da madrugada, vamos no monte, vamos buscar. Mas daqui a uma semana não continua orando, para de orar, diminui. E aí acaba a lenha, o fogo vai se apagando. A nossa fé não é uma corrida de 100 metros rasos que você dá uma pancada e chega. Não, a nossa fé é uma maratona em que a gente tem que correr um pouquinho todos os dias. Eu corro um pouco todos os dias, até o dia em que o meu noivo vem me buscar, até o dia que Jesus vem me buscar. Aleluia, aleluia. Altar aponta para sacrifício. Altar aponta para renúncia. Altar aponta para sacrifício e renúncia. Eles restauraram o altar, construíram um novo, porque queriam sacrificar a Deus, queriam renunciar a algo. Agora olha para mim aqui. O quanto ou o que você está disposto a renunciar para viver um milagre da parte de Deus? O que você está disposto a renunciar? O que você está disposta a renunciar para viver um milagre da parte de Deus? Aleluia. Difícil de dar glória a Deus aí, irmão? Altar aponta para entrega, renúncia, sacrifício. Você está disposto a renunciar a algo da sua vida ou na sua vida que seja necessário renunciar para viver um milagre? Aleluia, aleluia. Pastor, está difícil. Eu tenho uma bênção para contar para você. Tem resposta chegando, irmão. Tem resposta chegando. Tem resposta chegando. Aleluia. Vamos ler novamente aqui 1 Reis 18, 36. 1 Reis 18, 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Elias queria uma resposta. Mas para quê? Para que essa resposta? Elias queria uma resposta da parte de Deus para que todos em Israel
e as nações vizinhas soubessem que havia um Deus todo-poderoso em Israel. Elias queria uma resposta, Elias queria um milagre, sabe para quê? Para que todos soubessem que Elias servia a um Deus todo-poderoso. Quantos aqui querem uma resposta em alguma área da sua vida? Uma resposta de Deus para uma causa na justiça liberada, uma resposta de Deus para a tua empresa bombar, uma resposta de Deus para você ter saúde, uma resposta de Deus para você comprar algo. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Para que você quer essa resposta? Para que você quer esse milagre? Deus quer te abençoar, Deus quer te dar, mas antes Ele precisa te ensinar, nos ensinar que tudo que façamos, que seja para a glória de Deus. Senhor, eu quero uma resposta. Eu quero que essa igreja aqui avance, Deus. Eu quero essa igreja cheia. Nós queremos, Pai, mudar de lugar. Queremos para um lugar amplo, em que nós possamos ter um bom lugar para culto, um salão para jovens, uma área para criança e uma grande área para podermos ter almoço para pessoas em situação de rua. Um grande espaço para que possamos ter uma creche de reforço escolar para crianças carentes. Para quê? Para quê? Para que Duque de Caxias saiba que existe um povo que serve ao Deus Todo-Poderoso, que Ele cura, salva, liberta e transforma. Aleluia! Aleluia! Tem resposta chegando, irmão. Tem resposta chegando, quantos creem? Aleluia! O seu pedido de milagre, de bênção, precisa ser para a glória de Deus. O seu pedido de milagre precisa ser para a glória de Deus. Aleluia. 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 1 Samuel 15, 12. 1 Samuel 15, 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Pode voltar, por favor? Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quantos aqui já foram no Monte Carmelo? Eu já fui. É top. Ali em Teresópolis. Convido você para ir. Uma visão muito linda. Mas eu também nunca fui no Monte Carmelo, em Israel. Nem sei se é exatamente em Israel, mas lá no Monte Carmelo. O mesmo lugar, duas situações. A primeira situação, Saul sobe nesse monte para construir um monumento para sua própria honra, para sua própria glória. E a gente já sabe o fim da história de Saul. Saul foi destituído rei. Deus saiu. Não estava mais com a presença de Deus, perturbado por demônios. Deus levanta um novo rei, Davi, que honrou e glorificou o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Deus. Agora Elias, no mesmo lugar, ora ao Senhor, não com o propósito de honrar a sua vida, não com o propósito de glorificar a sua vida, mas com o propósito de exaltar o nome do Senhor. E teve resposta. Teve resposta. A vida de Elias foi tão marcada que Jesus, no monte, com os seus discípulos, Jesus se transfigura, há um grande milagre. E Elias vem também naquele momento. Porque Elias era um homem
que queria glorificar a Deus aonde ele estivesse. Volto ao início, um homem falho, um homem cheio de erros, um homem talvez não tão capacitado assim, mas que tinha um coração alinhado com o céu. E um coração alinhado com os céus, irmão. Um coração adorador. Abre os céus, abre os céus, abre os céus, e milagres acontecem. Abre os céus e milagres acontecem. Você, Suzana. Aleluia. Xarabassori andarabasso. Aleluia. 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 Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você sabe por que a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Jesus é o grande rei, e leão aponta para governo. Jesus governa essa igreja. Jesus precisa governar a tua casa. Jesus precisa governar a tua vida, para que quando os inimigos vierem, eles encontrem um leão, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Você pode ficar de pé nesse lugar, momento. Cadê os músicos? Aleluia.